A gente pode esperar mais uns minutinhos, né, gente, para entrar o resto do pessoal, o restante? Podemos dar mais uns 5 minutos, né? É, eu acho que a gente pode aguardar mais um pouquinho. Tem mais pessoas inscritas, né? Beleza. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Gente, boa noite. Boa noite todo mundo. Boa noite, Tudo Bruno, bom? Henrique, Felipe Tenck.
Eu sou o Bruno aqui, consultor do IPOG, então a gente está aqui reunido. Eu queria agradecer a presença de todos, né, primeiramente. A gente está aqui para palestra, né, sobre cenários econômicos e os desafios empresariais, né, que é a importância do direito dos negócios para as empresas. Quem vai conduzir a palestra é o nosso professor, o Dr. Rafael Brasil. É com você, doutor. Fica à vontade. Obrigado, Bruno. Boa noite para todo mundo que está aqui nos prestigiando. Uma boa noite especial ao Henrique, professor Henrique, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás, doutor Felipe Denk, ex-presidente da Comissão Especial de Recuperação Judicial, Direito Falimentar, duas referências do direito empresarial, e mais do que isso, eu acho que hoje nós três aqui estamos somando forças para a gente emanar energias positivas para o Flamengo ganhar do São Paulo. Felipe e eu somos flamenguistas e o Henrique ele é São Paulino, né? E eu tenho certeza que hoje o Henrique está torcendo para o Flamengo para a gente ganhar aí de 15-0, tá bom, né? Porque a gente precisa de um placar um pouco mais elástico. Tá normal aí? Melhorou, Rayane? Qualquer coisa, avisa aí, dá o feedback aqui pra gente que nós vamos é, ajustando aqui. Melhorou? Manda um joinha aí. Boa noite, Rafael, Rayane, Samara, todo mundo que tá aí, né? Então, a gente vai seguir aqui nessa palestra, nessa aula de hoje, até o horário do jogo, e a gente vai transmitir o jogo aqui ao vivo. Pode ser, Bruno? O pessoal aí da técnica avisou que a gente ia transmitir. A gente transmite o jogo para a gente poder torcer junto aqui. Ô, Fica Felipe, combinado. até parece, né? Que sonho seria isso, né? Mas, gente, é muito bom receber vocês. Meu nome é Rafael Brasil, eu sou coordenador do LLM em Business Law, do IPOG. Nós vamos falar bastante sobre esse projeto que se inicia agora. O professor Henrique, professor Felipe são professores desse programa, tá? É um programa que foi feito com muito carinho, com muito cuidado mesmo, porque quando me trouxeram esse desafio, ô Júlia, de montar esse LLM em Business Law, o que me disseram foi que não era para a gente fazer uma pós-graduação de direito empresarial tradicional, né? Nós temos excelentes opções no mercado, mas a ideia inclusive entendendo os desafios, e é sobre isso que a gente quer falar aqui com vocês hoje, né? Sobre esses desafios aí do cenário econômico, empresarial, especialmente para esses próximos anos, como é que a gente pode preparar gestores de empresas, advogados, advogadas, para um mercado que demanda profissionais realmente que tenham uma capacidade não só técnica, mas também de soft skills. Então, esse programa, né, esse LLM, ele é um conjunto onde nós conseguimos unir as hard skills, as disciplinas tradicionais que nós precisamos ver num programa de pós-graduação, de especialização de direito empresarial, de direito de empresas, com disciplinas de negócios, mercado, como gerenciar uma empresa. Nós teremos uma disciplina sobre marketing, nós teremos disciplina sobre planejamento estratégico, técnicas de negociação. Então, é um programa onde a gente realmente conseguiu condensar essas duas realidades para trazer para o mercado profissionais mais capacitados. E aí é que eu já quero iniciar, né, o que eu quero trazer, o que eu sugeri ao Felipe, ao Henrique, é que a gente fizesse aí um bate-bola, mas para trazer um panorama geral e depois para passar a palavra para eles, de como é que nós estamos hoje a nível econômico e o que a gente pode esperar para os próximos anos a nível de economia, né? Não sei quem viu, não sei quem acompanhou as notícias aí, que foi divulgado aí pelo IBGE o resultado do PIB do último trimestre, né? Nós estamos fechando o ano de 2023 e agora a gente tem então a apresentação do resultado do PIB. Havia até uma expectativa
de que a gente fechasse esse trimestre com um PIB negativo, caindo aí 0,2%, e agora a gente tem uma alta de 0,1%, né? E o que que isso quer dizer? E o que que nós, enquanto profissionais capacitados que somos e devemos ser para poder atender bem aos nossos clientes, atender bem as demandas do mercado, o que que a gente pode esperar para o ano de 2024 para que a gente realmente tenha um cenário empresarial forte, né? Primeiro, para a gente poder fazer um panorama geral. Gente, só para eu saber que vocês estão vivos, manda um joinha aqui, manda um oi no chat, para a gente não ficar sozinho aqui, porque eu sou carente, tá? O Henrique e o Felipe sabem disso, eu sou carente. Então, manda um joinha aqui, fala assim: tamo junto, estamos acompanhando. Obrigado, Flávio. Só para eu saber que vocês não estão já no esquenta aí, o Xará, Rafael Alencar, para a última rodada do Brasileirão, tá bom, Samara? Mas para a gente fazer um panorama, nós vivemos num Brasil que historicamente ele vem de anos de uma economia burocrática, uma economia de recessão, uma economia engessada. Nós temos no Brasil um contexto de intervencionismo estatal muito grande, tá? E a gente até tem um índice, o índice de liberdade econômica. Vocês acharam, né, Henrique e Felipe, que eu não ia falar sobre isso, né? Mas a gente tem um índice de liberdade econômica que vem medir o contexto de liberdade econômica a nível global. E o Brasil ele performa muito mal nesse índice. Isso significa que a gente é muito interventor na nossa economia. Nós não temos uma liberdade para empreender. Eu acho que aqui quem é empresário ou quem atua no direito empresarial sabe muito bem quão burocrático é o processo de abertura de empresa, por exemplo, né? A gente sabe que é muito difícil de se manter uma empresa, a gente sabe que é muito difícil de se abrir um novo negócio no Brasil, isso por conta do custo Brasil. Então, no Brasil, tudo é muito mais custoso, né? O processo de abertura de empresas ele é realmente muito travado. Então, a gente já vem disso há muito tempo. A gente teve em 2019 a criação, né, a promulgação de uma lei que veio através de uma medida provisória, que é a Lei de Liberdade Econômica, que veio para tentar destravar um pouquinho o processo burocrático no Brasil, melhorou um pouco o cenário, mas dizer que é bom ainda é demais. Não é para tanto. A gente ainda tem um contexto engessado e é por isso que nós, né, Henrique, Felipe, eu e há outros advogados e advogadas que atuam aí para empresas. É por isso que nós temos o grande desafio de conseguir justamente superar essas demandas, né? Eu, enquanto advogado, eu percebi, e conversando com outros colegas, como é o exemplo aqui dos professores que me acompanham, nós percebemos a necessidade, a premente necessidade de não atuar enquanto advogados para as nossas empresas só no jurídico. A gente precisa pensar muito em estratégia, justamente para a gente fugir desses problemas de mercado que o Brasil padece, né? Então, a gente tem, para vocês terem uma ideia, é, voltando a falar da questão do PIB, a gente teve um aumento do PIB em 0,1% e o mercado até se animou, porque eles estavam esperando que o final do ano seria até pior. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu conversei com muita gente e nos últimos 3 meses parece mesmo que a economia estava travada, parece que realmente o dinheiro não estava circulando. Vocês concordam comigo? Quem concorda, manda um joinha. Black Friday, ninguém falou em Black Friday esse ano, foi uma catástrofe. Então, assim, o comércio não movimentou. A gente viu agora, como resultado do IBGE, o agronegócio, que é uma grande força motriz da nossa economia, ele teve o pior desempenho dos últimos 5 trimestres que nós estávamos tendo Acho que o Brasil caiu.
Rafael, você tá mudo? Caí, mas voltei. Tinha travado, era o meu? É, Era. Oi. Agora tá tudo ok. Era o meu que tinha travado? Era, mas já voltou, tá tudo normal aqui. A gente já voltou a te ver e a te ouvir também. Ah, tá. Que bacana. Que hora boa da internet dá problema, hein, gente? Mas assim, como eu estava dizendo, nós tivemos queda em vários. Exatamente, Samara. É a pressão do jogo. É muita energia sendo emanada e eu não sei a favor de quem nesse momento. Mas, assim, nós tivemos em vários setores da economia queda ou um aumento muito pequeno, muito pífio, né? E a gente vê, então, que esse aumento. isso é um sinal aí que o Flamengo hoje não vai dar certo. Tá de volta, Brasil. Falar em Flamengo traz crise, não tem problema. É, Rafael, acho que ele tá tentando trocar a internet ali. Vamos tentar por aqui, vamos ver se dá certo. Estão me vendo e me ouvindo? Ótimo. Melhor, né? Estou no 5G aqui, vamos ver se eu tenho mais sorte. Mas agora parece que estabilizou também aqui de cá, né? Vou deixar aqui como backup. Agora foi? Me ouvindo e me vendo? Sim, voltou ao normal agora. Tá travando, eu vou pelo celular. Tá travando. Eu vou pelo celular mesmo, que é melhor. Mas o que eu quero dizer então, gente, é que a gente já experimentava na nossa economia queda em vários setores. Vários setores com queda. Para vocês terem uma ideia, agora nesse último trimestre nós tivemos uma queda de 17 bilhões de dólares dos investimentos estrangeiros. O que que isso representa? Ou melhor, por que que a gente teve esse número? Risco fiscal muito alto. Nós vivemos no Brasil um risco muito alto. Uma incerteza da reforma tributária, a gente não sabe a que nível isso vai acontecer, então isso é um problema, né? A baixa liberdade econômica, como eu reputei aqui para vocês, isso é um problema. A tendência de alta regulação, porque o investidor estrangeiro, ele tem muito medo de colocar o dinheiro dele no Brasil, porque ele não sabe como é que o Brasil está. O Brasil é um país muito complexo de se investir. E quando o dinheiro do estrangeiro sai do Brasil, o dólar fica mais caro, a gente tem aí uma pressão para se empurrar a taxa de juros. Então, a gente tem, por um lado, o governo federal tentando, a todo custo, reduzir ou tentar achatar um pouquinho a taxa de juros para poder estimular o consumo das famílias brasileiras, mas isso é uma coisa que não vai parar por aí. Então, assim, quem consome hoje vai dever amanhã. E aí, amanhã, o que, que vai acontecer? E aí, o investidor, especialmente o investidor estrangeiro, ele fica preocupado com isso. E ele não quer colocar o dinheiro dele aqui no Brasil, e é isso que nós estamos vendo agora. Então, a gente tem um contexto de investidor que não quer colocar o dinheiro aqui, justamente porque ele tem receio do Brasil. O Brasil é um país, no mínimo, para a gente dizer, temerário. E por que que é importante a gente saber desses números, dessas estatísticas, e onde é que a gente vai aplicar isso na prática? E aí eu faço essa reflexão até para jogar a bola para o Henrique fazer as reflexões dele e depois o Denk, né? Porque o Henrique ele vai trazer um aspecto
da empresa em si. E o DENC vai falar muito sobre reestruturação empresarial. Mas nós, enquanto profissionais, nós precisamos estar antenados a essas movimentações de mercado, porque o nosso cliente precisa disso. Ou para você que é gestor, gestora, você precisa disso, o seu negócio precisa disso. Nós estamos no dia 6 de dezembro, o ano está acabando, nós precisamos fazer o planejamento das nossas empresas para o próximo ano, e uma das ferramentas que a gente usa, inclusive nós vamos abordar essa ferramenta no nosso programa de LLM, que é a análise SWOT, nós precisamos entender se quais são as ameaças e as oportunidades externas do mercado, do mundo, do Brasil, da política nacional, da política externa, o que pode ameaçar o seu negócio, o que pode ameaçar o seu cliente. O que eu quero dizer é que se você, enquanto profissional, não tiver mais sensível a ouvir essas interferências, sensível a ouvir o que pode acontecer, você não é um profissional que o mercado busca. Hoje nós precisamos ser um profissional 360 para a gente poder entender. Poxa vida, olha a importância. Se nós tivemos um desempenho fraco em 2023, a projeção é que 2024 seja até pior do que 2023, tá? A nível econômico. Nós vamos ter um carry-over. O que significa? Todo mundo esperava que a gente ia ter uma queda agora no PIB. E a gente teve um aumento de 0,1%. Então, quer dizer, o carry-over é a transferência, é empurrar. Significa que provavelmente no primeiro trimestre de 2024, o cenário vai ser um pouquinho melhor do que esperava. Mas ainda assim vai ser ruim, não vai ser o melhor dos cenários. E aí a gente tem, por exemplo, um aumento gigantesco da reestruturação empresarial, que é o que o Felipe Denk vai abordar aqui. Mas antes da reestruturação empresarial, o que nós podemos fazer com as empresas para quem a gente advoga, ou as empresas que a gente gerencia? Como é que a gente está sensível a essas mudanças de mercado? Eu acho que essa é a grande resposta que a gente precisa ter, né? Essa é a grande questão que nós precisamos responder juntos e é o que nós vamos responder ao longo do nosso programa do LLM em Business Law. É a gente respirar negócios, é a gente respirar realmente economia e a gente aplicar esses conceitos econômicos, empresariais, de gestão de negócios às empresas, para que a gente tenha uma atuação profissional muito mais sofisticada do que o que a gente está acostumando. Alguém já disse uma vez, e eu encerro aqui esse primeiro momento para passar a palavra para o Henrique, que se você quer resultados diferentes, você não vai alcançá-los através das mesmas práticas. Então, para você, advogado, advogada, gestor, gestora, se você quer alcançar resultados diferentes em 2024 para os seus negócios, para os negócios dos seus clientes, a gente precisa começar de uma maneira completamente diferente. E uma dica que eu dou é, com estratégia, com inteligência mesmo, nós precisamos interpretar o mercado, interpretar a economia. Não dá mais para, em pleno, como é que é o meme, né? Em pleno 2023, não dá para, em pleno 2023, Bruno, a gente ser um profissional que a gente estava acostumado a ser. A gente precisa ser diferente, né? E aí, atrelar isso à advocacia empresarial, e aí, Henrique, já pode desmontar o microfone que eu quero te ouvir, é a grande questão que a gente precisa responder, não é, Henrique? Pai, obrigado. Ó, você deu a ordem, já desmutei, já estou aqui. Ó, primeiramente, queria agradecer o convite, tá? O seu e do IPOG. É uma satisfação estar aqui ao seu lado, ao lado do Felipe Denk, e ao lado de tantos colegas que estão aqui para hoje nos ouvir e nos assistir. Mas, assim, você me obriga, antes de começar até entrar na parte nossa aqui do direito empresarial, do LLM, falar um pouquinho do São Paulo do Flamengo, né? Porque o Felipe, ele me dá sorte. Nós tivemos para assistir o jogo de São Paulo do Flamengo lá em São Paulo, no Morumbi. O Felipe teve, né,
a coragem de estar na torcida de São Paulo para ver o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. E hoje nada mais, não espero nada menos do que isso, né? Na verdade, a minha torcida ali é para o Atlético Mineiro, só que ele está com um desafio muito grande, porque o Palmeiras vai contra o Cruzeiro. É complicadíssimo isso, né? Então, já entreguei nas mãos de Deus, já estou com a vaga do São Paulo garantida lá na Libertadores, então o restante, né, fica aí para vocês disputarem. Mas se tudo seguir, eu acho que o Flamengo não ganha hoje, São Paulo ganha. A sorte, Felipe, aí é nosso amuleto. Mas bom, Rafael, ó, queria primeiro, né, voltando, né, parabenizando. Você sabe que eu sou entusiasta, né, do ensino e do conhecimento. Eu acredito muito que a gente só se desenvolve, cresce através, né, do ensino, desse tipo de troca de ideia, bate-papo e do LLM. Então, acredito, que você está fazendo um fantástico trabalho a trazer essa oportunidade, tá, do LLM Business Law. E acho que um exemplo dessa fala, né, são os congressos que nós fazemos, as palestras, os cursos, e isso é fantástico. O que eu costumo sempre dizer, Rafael, que o Estado ele não produz nada. Tá? O Estado não produz nada, né? Pelo menos em regra, né? Essa é a regra. Claro que tem suas exceções ali, mas quem produz é a empresa. Então, quando nós falamos hoje de empresa, nós temos que pensar que ela, né, ao longo dos últimos séculos, ela tem se desenvolvido esse conceito. Lá atrás falou-se de atos de comércio, né? Depois, na Itália, aquilo ali mudou e foi falar, então, direito da empresa. Quando veio aqui em 2002, então, no Código Civil foi instituído esse direito da empresa. Hoje, inclusive, já temos uma nova debate para uma nova reforma do Código Civil que está, né, sendo conduzido. E essa empresa é ela que produz, é ela que circula e gera riqueza, e é ela que devolve isso para a sociedade, né? Seja através dos tributos, né? Os tributos vão para o Estado vai trazer isso em infraestrutura, em programas assistenciais, programas sociais, ou vários outros. Então, ela produz tributos, ela produz um valor que é remetido ali para o Estado, ela também, né, gera empregos. Ela gera desenvolvimentos sociais. Quantas cidades, principalmente cidades do interior, você consegue ver quando chega uma indústria, chega uma empresa ali que gera 4 mil empregos, 10 mil empregos, o que aquilo gera de impacto positivo, direto e indireto para aquela cidade. Porque não são só os postos de trabalho direto, mas também quando você constitui ali, você vai ter postos de trabalho indiretos, supermercado, padaria, né, armazéns, posto de gasolina, hotel. Ou seja, você tem uma série de postos de trabalho ali indiretos que são gerados. O dinheiro ele circula, né? E a circulação de riqueza, a circulação de dinheiro ou circulação de riqueza é o que faz a gente desenvolver, é o que faz a economia ir para frente. Nós vimos esse exemplo aí na pandemia, quando veio a pandemia, todo mundo segurou o dinheiro, né? O que aconteceu? O mercado deu uma balanceada, depois conseguiu aquele desenvolvimento. Agora, no ano passado também, quando houve eleição, houve seguraram dinheiro ali, o mercado deu um passo para trás. Aí estamos agora aqui tentando recuperar. Então, né, você colocou, houve essa demonstração de 0,1% do crescimento, né? Mas comparado, por exemplo, né, no ano anterior, nesse mesmo momento, antes da eleição, você tinha ali um desenvolvimento que estava muito maior. Ou seja, nós precisamos de uma confiança de mercado para gerar uma circulação que é através, então, né, dessa circulação o mercado vai desenvolver, e isso que gera essa base são as empresas. Ou seja, dentro do direito empresarial, nós chamamos isso de função social da empresa, né? Que são os impactos que ela gera ali positivamente e vários outros, né, ambiental, enfim, dentro de um mercado. E o que a gente tem percebido, Rafael, é que nós temos passado nos últimos, eu não falo de tempo recente não, mas nós vamos colocar pelo menos aí numa última década, de um amadurecimento do mercado. Principalmente aqui nós estamos aqui em Goiás, né? Quando nós olhamos para a empresa, há 10, 15, 20 anos atrás, ela tinha um comportamento muito diferente da empresa hoje. Quando nós olhávamos para aquele mercado, também ela tinha um comportamento do mercado muito diferente do mercado de hoje. É claro, quando você pega São Paulo é diferente. São Paulo, né, é um outro país dentro do Brasil que ele já está voltado para empresas há muitos anos.
Agora, o restante do Brasil, né, e principalmente aqui em Goiás, tem se observado, olhando para trás e para hoje, que há um desenvolvimento, há um amadurecimento do mercado, há um amadurecimento do empresário, né? E isso gera também um espaço para a advocacia empresarial, para a gestão empresarial ou para outros profissionais que atuam lado a lado ali no dia a dia da empresa. E eu costumo, Rafael, falar, né, que hoje, uma das funções aqui no nosso escritório é ser um braço direito da empresa. Falar, hoje eu sou um braço direito da empresa, porque a gente acaba virando um consultor de negócio. O cliente, né, ele liga para perguntar e muitas vezes trocar uma ideia, que é exatamente o que você colocou na sua fala, né, da importância de você conhecer, né, o business, o negócio, conhecer o mercado, entender um pouco da economia, entender como aquilo ali está girando. E porque você precisa, toda vez que você vai aconselhar um cliente, você precisa, a partir desse conhecimento, orientá-lo e falar, olha, existe um risco, porque o risco ele sempre vai existir, né? E aí o papel do empresário, então, é ele decidir o risco que ele vai tomar, né? E compensa ou não compensa ocorrer esse risco? E aí vem, né, esse profissional, seja o advogado, seja, né, o contador, seja o gestor, cada um, claro, dentro da sua competência, ali conseguir fazer esse aconselhamento. Então, quando, né, você fala para mim, né, de um LLM Business Law, eu achei, sim, projeto fantástico, exatamente porque o mercado ele precisa e o mercado tem demandado isso. Esse amadurecimento cada vez mais tem desenvolvido essa necessidade de bons profissionais. E aí que a gente percebe, né, que nesse período que citado, você teve, né, você falou da lei de melhoria, da lei de liberdade econômica, teve a lei de melhoria do ambiente de negócio, né, e algumas coisas têm sido muito positivas. Por exemplo, a Junta Comercial do Estado de Goiás hoje está 100% digitalizado. Tivemos uma pandemia que gerou vários problemas, várias complicações, mas alguns reflexos saíram positivos, como, né, nós estamos aqui hoje através de uma reunião virtual, né, que veio exatamente dessa melhoria de tecnologia. Isso gerou também, por exemplo, processos judiciais, né, todos, o Brasil inteiro se tornando eletrônico. E aí, as juntas comerciais também. Então, hoje a Junta Comercial do Estado de Goiás está 100% digital. Antes, o que se demorava, às vezes, 2 meses para você abrir uma empresa, em segundos você consegue abrir hoje uma sociedade. Então. E isso é muito interessante. A junta comercial ela permite o modelo, claro, nem sempre é o adequado, mas se você tem uma urgência, você baixa o modelo ali no site e você protocoliza, em segundos você tem uma solução para aquele problema seu. E depois você resolve. Tivemos sistema agora, 2 semanas atrás, exatamente isso aconteceu. Um cliente falou: olha, faça, ele precisava abrir a empresa para faturar. Faça fatura, faça sua venda. Depois a gente organiza o seu contrato social, né? Então, nós temos hoje um ambiente um pouco mais propício. Claro, está longe do ideal, né? E nós vemos hoje, por exemplo, nesse ano, quando você falou que nos últimos, há 3 meses atrás, na verdade, né, você tinha um sentimento aonde o mercado parecia estar andando um pouco devagar. Esse é o mesmo sentimento que eu tive, que eu tenho, na verdade, né? Que eu vejo você chegar agora, no mês de dezembro, é natural. Nós temos aí 13º, nós temos, né, o Natal, então é natural que se gere uma abertura maior de empresas, uma abertura maior, um investimento maior no mercado, um giro de dinheiro. Mas se você sai, né, por exemplo, aqui em Goiânia, você vai ver várias placas de aluga e se vende na rua, coisa que há tempo atrás não tinha, né? E isso houve ali, me parece, um esfriamento realmente do mercado. Só que, né, para todo bom profissional, não importa se você está vivendo ali em crescimento ou em crise, você sempre vai ter oportunidades. E aí, inclusive, o Felipe, né, vai falar aí com certeza com grande excelência em relação a formas de você sair da crise, como a recuperação judicial, recuperação judicial, ou quem sabe, né, até uma falência, se for para você reiniciar o seu negócio e tocar para frente, né? Então você tem formas de reestruturar um negócio em crise. Então é um mercado para quem atua, por exemplo, quem é advogado. Então é um mercado e também é um mercado ali aonde um empresário consegue superar. Mas antes disso você tem vários outros mecanismos que você te permite a não entrar nessa crise, né? Quando eu falo de o empresário tá amadurecendo, eu costumo dizer muito que você teria 4 pilares, mas o empresário ele costuma, né, historicamente, focar em 2. Ele quer focar no comercial e na produção. Produz, vende e esquece de todo o resto. Mas você tem outros mecanismos, né? É importante, né, que o empresário foque
né, em sua gestão, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de serviços, né? Ou seja, um compliance, quando você organiza aquilo ali, a sua empresa, você evita uma crise futura, você evita um risco, você afasta. Ah, mas eu não quero gastar aquele dinheiro. Às vezes é o barato que sai caro, você não gasta aqui, mas gasta muito mais lá. E é um desafio nosso, como advogados, hoje, falar, conscientizar o cliente, falar, olha, você precisa investir um pouco aqui para evitar um grande problema lá na frente, né? E planejamento, né? O planejamento seja societário, sucessório, tributário. Hoje você economiza no planejamento tributário, tem um grande exemplo, né, lá do Rio de Janeiro, que quando você está ali na beira-mar, os hotéis, você pode observar que eles são, as entradas são todas voltadas para a lateral. Elas não são para a praia. Por quê? Porque o IPTU voltado para o mar ele é mais caro do que da rua lateral, planejamento tributário simples. Vamos trocar a porta principal, vira para o lado. Ponto, né? O sonho de valsa, que deixou de ser um bombom para ser um wafer, né? E aí, a partir do momento de mudar a característica dele, mudou a tributação. Por isso que mudou a embalagem e tal. Ou seja, para mudar o enquadramento. Planejamento societário, né? Evitar a briga de sócio. É possível, né, um sócio que esteja planejando, desculpa, que esteja executando uma concorrência desleal, desviando o cliente ou agindo, né, com má fé, que ele seja excluído da sociedade por falta grave, sem ter que ficar 10 anos na justiça. Porque hoje, se você entrar com um processo societário perante aqui o Tribunal do Estado de Goiás, que não temos, infelizmente, varas especializadas nem câmara especializada, né, são 10 anos de briga de contencioso. Então, você consegue ali no contrato social, através de um planejamento, colocar uma cláusula que você vai fazer isso, essa exclusão, perante a junta comercial. E se ele quiser voltar, ele que brigue na justiça, mas você resolveu o problema da sua sociedade, né? Você consegue criar gatilhos ali em caso de falecimento, em caso de retirada de sócio. Imagina uma retirada de sócio, aonde tem que se pagar em 90 dias, que é como prevê a lei, um sócio com 40% da sociedade. Quebra a sociedade. Às vezes com 10% quebra a sociedade. Mas se você coloca, né, faz um acordo onde você divide isso, parcela, já calcula qual que é a forma de pagamento, qual é a forma de apuração dos haveres, isso pode estar no contrato social. Acordos de sócio, né, protocolos familiares, e aí nisso você tem, né, então, esse planejamento societário e planejamento sucessório, né? E o planejamento sucessório também, que você consegue economizar tributos, evitar brigas familiares e transferência ali daquela controle de uma sociedade, de todo o patrimônio. Ou seja, eu quero dizer com isso, Rafael, que nós temos vários mecanismos hoje, né, dentro da nossa legislação, e aqui eu citei alguns dentro do direito societário, mas aí você tem, né, dentro do direito contratual, dentro de outras formas de você buscar dentro do direito empresarial, para você precaver e evitar uma crise ou evitar uma briga lá na frente. Quando a gente fala, por exemplo, de contratos, né, eu acho que o Abílio Diniz ele tem um vídeo dele que ele fala, olha, se eu tenho uma dica para dar para vocês, faça um bom contrato. Porque ele teve um problema, né, grave, onde hoje ele não está mais no grupo Pão de Açúcar, que é um grupo que o pai dele criou, era familiar, o supermercado Pão de Açúcar era uma unidade lá em São Paulo, e isso foi desenvolvendo até virar o conglomerado que é hoje. E ele saiu, né? Ele saiu, porque ele achou que depois fosse conseguir contornar o contrato e não deu conta. Eram dois tubarões e o outro foi maior, né? E então, assim, quando você pensa no contrato, você não está pensando, não, só se ele vai pagar ou não vai pagar. Isso é simples. Se fosse isso, você pegava um boleto, um cheque, né, uma nota promissória, bem que quase ninguém usa isso hoje mais, enfim. Mas você está pensando naquela probabilidade de 1%, de 0,5% de acontecer um problema lá no futuro e esse problema, né, acabar com todo o negócio ou gerar um custo altíssimo para todo mundo. Se você já soluciona quando está todo mundo bem, isso provavelmente não vai acontecer, porque já tem a solução combinada. Olha, se isso acontecer, está combinado isso. Se aquilo acontecer, é isso. Se outra coisa acontecer, é isso. Você consegue fazer um bom contrato, né? Uma estruturação. Ou seja, nós temos vários formatos, né? E para quem hoje é um estudioso, entende, né, do direito empresarial, entende, né, do business law, de como funciona a empresa, de como funciona o mercado, até porque para você fazer esse contrato,
ou para você fazer o planejamento societário ou sucessório, você precisa entender do mercado também, você precisa entender do negócio do seu cliente, porque provavelmente você vai ter que revisar isso de tempos em tempos. Imagina, sai amanhã, você faz o planejamento societário, sucessório, né, e tributário. Sai amanhã a reforma tributária. Você tem que rever, né? Você faz esse planejamento, sai amanhã a reforma do Código Civil. Você precisa rever, né? Ou sai uma lei que possa beneficiar. Ah, eu tinha antes ali uma Eireli, ela foi extinta, virou uma sociedade limitada unipessoal, né? Então, você tem que estar por dentro do que está acontecendo ali no mercado, da legislação nossa que muda constantemente, né? E a partir disso conseguir, então, estruturar um bom planejamento, um bom negócio para o seu cliente, né, e para o empresário. E aí disso, né, evitando chegar na crise. O Felipe acha ruim eu falar isso, né, porque aí ele perde trabalho. Se não tiver crise, não tiver recuperação judicial, vai fazer o quê, né, Felipe? Mas, por sorte, não é todo empresário que é organizado. Então, sempre vai ter aquele que vai estar. E também, né, o Felipe vai falar disso, você tem condições, né, você tem causas que são exógenas, ou seja, não é só o que decidiu internamente. Você não sabe se vai ter uma guerra lá na Rússia e o preço, por exemplo, né, do insumo vai disparar, o que aconteceu, né, aqui no Brasil. Você não sabe se o dólar vai disparar ou vai cair. Olha o agro agora. Nós estamos aí passando por um momento de várias recuperações judiciais no agronegócio ou de tentativas de reestruturações, porque a saca de milho caiu lá embaixo, despencou, a soja despencou, e ano passado, esse ano, na verdade, né? Quem fez o plantio do ano da safra, então, 2022, 2023, comprou insumos muito caros e agora, se demorou para vender, vendeu muito barato. Às vezes não conseguiu nem pagar as contas. Se pagou as contas, né, empatou, muita gente está muito feliz. E aí vem um ano desse agora e simplesmente não chove. Começou a chover agora, né, no final de novembro para dezembro. E ainda assim a chuva está meio miada. Né? Outubro era para estar chovendo há muito tempo, novembro não choveu direito. Agora, em vários lugares, está tendo que replantar. Como é que fica a situação desse produtor? Isso ele não controla a chuva, né? E infelizmente ele vai ter que lidar com isso. Então, nem sempre somente o planejamento interno, a gestão interna vai gerar também soluções. Você tem causas endógenas e exógenas, né? Então, agora, aquilo que você não controla, ok, mas aquilo que você controla, aí você tem que fazer seu papel, você tem que fazer sua parte, né? E eu tenho certeza aqui que esse projeto do Rafael vai trazer como você aprender, como você ter esse conhecimento, que a partir disso você consegue, então, oferecer para o seu cliente uma segurança dentro, claro, daquilo que é possível para a gente. Acho que é isso que eu tinha para colocar, tá? E passa a bola aí para o Felipe, gente. Obrigado. Perfeito, Henrique. Perfeito. E eu acho que muito do sucesso empresarial ele está ligado em quão rápido você toma uma decisão. E eu atuo com recuperação judicial, e quantas pessoas, quantos empresários, né, Denk, demoram para tomar essa decisão? Porque acham que talvez ali a reestruturação empresarial significa realmente assim uma sentença condenatória de que a empresa ela acabou. E é assim. Então, se de um lado a gente tem, e o Henrique falou, né, das estratégias para não chegarmos lá, ou como é que a gente sobrevive à crise, como é que a gente passa por esses caminhos de dificuldade, mas de maneira saudável, e depois? E depois? O que a gente consegue fazer? Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, é uma satisfação estar participando dessa live, desse evento virtual do IPOG, para fazer o lançamento da pós-graduação Business Law. E eu sou suspeito para falar de direito empresarial, assim como o Henrique, o Rafael Brasil, nós somos entusiastas da matéria. Nós não somos, além de ser profissionais atuantes na área, nós somos estudiosos, né, estudantes do direito empresarial, por conta das constantes transformações. Então, eu gostaria de parabenizar o Henrique, perdão, eu gostaria de parabenizar o Rafael Brasil por essa iniciativa e o IPOG de estar criando essa especialização tão específica e com um viés muito prático, né,
como o Rafael falou no início da sua fala, a ideia do IPOG é trazer uma pós-graduação com um viés muito prático, fugindo um pouco da teoria das grandes maioria das especializações que nós temos em direito empresarial. Então, parabéns, viu, Rafael e o IPOG por essa iniciativa, e com certeza aqueles alunos que já se matricularam vão ter acesso a um excelente conteúdo programático e a um excelente corpo docente que tiveram todo esse cuidado, tá? E agora, falando um pouquinho do nosso tema, né, deixando de lado um pouquinho o futebol, eu como bom flamenguista, fiquei um pouco frustrado. A minha maior frustração só não é maior do que saber que o Palmeiras vai ganhar novamente mais um título, né? Eu acho que o sentimento é esse. Então, assim, os palmeirenses estão num nível de soberba impressionante. Então, mais 2024 está chegando e espero que a perspectiva para 2024 no futebol seja um pouco melhor do que a perspectiva econômica, né? E vamos só um pouquinho antes de falar um pouquinho de restauração de empresa, falar um pouco de crise, que é uma das minhas áreas de atuação. O cenário econômico para 2024 ele é desafiador, né? E ainda está com uma taxa de inflação ainda muito alta, né? O acumulado desse ano é de 3,75, a provisão para o ano que vem é de 3,9. A taxa Selic tem caído esse ano, já estamos falando de 11,75, mas é uma taxa básica de juros muito alta. Isso significa que o crédito tá caro, o dinheiro está caro, e isso gera o endividamento do empresário e, por consequência, a necessidade de ferramentas de reestruturação empresarial, e a recuperação judicial é uma dessas ferramentas de reestruturação empresarial. O PIB, como o Rafael mencionou no início, teve uma projeção melhor nesse último trimestre do que se imaginava, porque estavam falando um decréscimo de 0,2, na verdade foi positivo em 0,1. O acumulado dele vai ser bom, mas se você olhar a desaceleração que o Brasil passou por conta da crise causada pelo coronavírus em 2020, onde nós tivemos um PIB negativo de 4,6, os 2 anos passados, né, 2021 e 2022, 1,5, 1,4, se você faz o acumulado, na verdade, nós estamos tendo um crescimento tímido. E esse ano nós vamos ter um crescimento melhor, né, um crescimento real, mas ainda é pouco, né? E quando a gente fala em perspectiva para 2024, ainda é muito instável, os especialistas ainda estão um pouco incertos em relação a isso, e gera um impacto direto, né, na empresa. Agora, falando, né, um pouquinho da área de reestruturação empresarial, um pouquinho do direito da empresa em crise, que vai ser um dos módulos que vai ser abordado na pós-graduação, tem um estudo feito pela empresa chamada Álvares e Marçal, que fala que o aumento de pedidos de recuperação judicial está diretamente ligado à retração da economia, tá? Então, e essa retração e esse efeito não é imediato. Então, se nós tivermos uma desaceleração da economia muito grande em 2020, de 4,6, esse aumento de pedidos de recuperação judicial vai ocorrer nos 2 próximos anos, nos 3 anos seguintes. E é o que tem acontecido, né? Em 2023, nós tivemos o maior número de pedidos de recuperação judicial se comparado a 2021 e 2022. Não é o recorde de pedidos de recuperação judicial que a gente imaginou. Eu, inclusive, fui um dos que cravou que esse ano teria um recorde de pedidos de recuperação judicial, como em 2016. Nós tivemos aproximadamente 1.800 pedidos de recuperação judicial. Esse ano ainda não fechou, porque o resultado que o Serasa divulgou na semana passada se refere ao acumulado até o mês de novembro. Nós tivemos 826 pedidos de recuperação judicial, mas se comparado aos 400 e 500 dos 2 anos anteriores, nós estamos falando quase que o dobro do pedido de recuperação judicial. Então, estamos vivendo um período de crise, né? O Henrique mencionou o produtor rural, e aí abrindo um pequeno parênteses para o produtor rural. De fato, eles têm sofrido essa crise, né? E aí existem motivos endógenos, né? Exógenos e o endógenos, como o Henrique falou. Não depende, muitas vezes, a culpa da crise empresarial, muitas vezes não é só de uma má administração. Muitas vezes as pessoas, a primeira coisa que a pessoa pensa, que o consumidor pensa, que nós, operadores do direito, pensa que, às vezes, a crise é somente atrelada à má gestão. A má gestão pode ser um dos motivos da crise. Disputas societárias, e aí a importância do direito societário,
né, pro nosso ordenamento, a disputa societária, crises societárias, muitas vezes também levam. Então, não tem instrumentos, né, contratos sociais superficiais, não tem acordo de sócio, não tem um detalhamento de caso de sucessão, da retirada de um sócio em caso de morte. Não existe um planejamento sucessório. Então, nós sabemos que boa parte das empresas no Brasil são empresas familiares, apesar que tem aumentado essa consciência de se pensar num planejamento sucessório. Muitas empresas entram em crise quando o patriarca falece. Então, aí, mais um motivo de se preocupar com o direito empresarial e a importância do direito empresarial. Então, voltando para o produtor rural, nós tivemos dois grandes problemas, né, que causou essa crise do produtor rural. Primeiro, que a maior parte dos produtores rurais do Brasil são empresas familiares, então não tem a estrutura tão robusta de documentos, contratos sociais, de contabilidade sofisticada, acesso a uma estrutura de capital. Então, isso já mostra também a importância do direito empresarial na criação dessas ferramentas, na implementação da governança corporativa, né, no planejamento sucessório. E aí, quando vem uma crise, a desorganização desses produtores rurais, dessas famílias que cuidam dessa atividade rural, acaba gerando um impacto maior do que uma empresa organizada poderia sair de uma crise. E nós tivemos problema com o aumento dos insumos, como o Henrique bem mencionou, a guerra da Ucrânia e da Rússia. A gente pensa, um conflito armado no leste europeu está influenciando no Brasil? Tá, porque a Rússia e a Ucrânia são dos principais exportadores de insumos agrícolas, em especial fertilizante. Então, houve um aumento muito grande dos insumos, houve uma retração do preço do milho, da soja, do boi, porque com a redução do consumo nos períodos de pandemia, houve uma estocagem desse produto, e aí é a famosa lei da oferta e da procura, tem muito estoque, e isso fez com que retraísse o preço, e aí a conta não fecha. Né? Quando a gente fala do produtor rural, hoje o custo médio, por exemplo, falando da soja especificamente, aqui no estado de Goiás, o custo de produção hoje é de em torno de 60% do faturamento. E aí você tem uma queda de 30%, e às vezes até mais, né, do valor do preço da soja, do milho, do algodão, aí a conta não fecha. O crédito está muito caro, e aí é por isso que a gente tem, quando a gente fala em direito empresarial, a gente tem que analisar o cenário econômico. Por que o crédito está caro? A Selic está alta. A Selic está alta para conter a inflação. Então, tudo isso gera efeitos na atividade empresarial e, por consequência, nesse caso, há uma crise que tem atingido tanto empresas como produtores rurais. Agora, o que seria esse direito da empresa em crise? Na verdade, é o direito, né, o ramo do direito que estabelece e estuda, né, os fenômenos que levam à crise da empresa, o que se pode se fazer para se preservar a atividade. O Henrique mencionou, e eu faço um gancho, que quando a gente fala em empresa, a gente está falando da importância da preservação da empresa, nós estamos falando da função social da empresa. E o que seria a função social da empresa? A geração de emprego, a geração de tributo, de receita e a circulação de produtos e serviços. Então, quando você pensa em preservação da empresa, você não está preservando, você não está pensando na preservação do empresário, dos sócios, do empresário, pessoa física, não está pensando na preservação dos interesses dos credores, mas da atividade, do que ela pode contribuir para a sociedade. E o Henrique também mencionou de uma maneira muito positiva, muito, a gente vê no interior do Brasil, que se você observar a estrutura de concentração das empresas no Brasil, as maiores empresas estão concentradas no litoral, em especial no Eixo Rio-São Paulo. Então, no interior dos estados, no Brasil, nós temos exemplos de empresas que ela movimenta toda a economia daquele município. Né? Os empregos estão vinculados àquela atividade, àquela indústria, né? Os impostos gerados por aquele município é daquela indústria. Então, quando você fala do fechamento daquela indústria para o município, o impacto é, sim, muito grande. Né? Vamos utilizar assim. O efeito é negativo. E aí pode acontecer, inclusive, de uma migração de pessoas de uma cidade para outra, porque se uma empresa que hoje domina todo aquele município, emprega todo aquele município, e aí o comércio está atrelado a ele, né? O serviço que é fornecido naquele município está atrelado a ele, a própria receita da prefeitura para fazer investimentos no município está atrelado àquela empresa,
ela é muito ruim. Quando você fala de um fechamento de uma pequena empresa em São Paulo, por exemplo, onde se concentra a maior quantidade de empresas no Brasil, o impacto é menor. Mas, lógico, o Estado deixa de receber receita, né? São pessoas que perdem o emprego com o fechamento. Então, veio o direito da empresa em crise estudar esses fenômenos econômicos, de como eles impactam no dia a dia das empresas e trazer soluções para que o empresário em crise possa se soerguer. E aí, dentro desse processo de soerguimento, nós temos alguns, né, mecanismos de reestruturação. E aí, a Lei 11.101, que é a nossa Lei de Recuperação de Empresas e Falência, estabelece três, que é a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência. A falência, após a reforma da lei em 2020, com o advento da Lei 14.112, ela se tornou um mecanismo de reestruturação empresarial. O mais absurdo que possa ser, porque quando você escuta a palavra falência, normalmente você já pensa naquele termo quebrou a empresa, né? Fechou a empresa. Mas até o encerramento célere da empresa, possibilitando a realocação dos seus ativos de uma maneira mais célere e abrindo aquele espaço de uma empresa que não estava gerando os seus benefícios econômicos e sociais para que uma nova empresa ingresse no mercado, isso é muito importante. Então, o legislador ele deu uma atenção especial ao Instituto da Falência e hoje um empresário em dificuldade financeira tem a possibilidade de encerrar mais rápido as suas atividades e reiniciar suas atividades normalmente, né? E aí isso foi utilizado, foi herdado do direito norte-americano. O nosso direito de insolvência tem uma grande inspiração no direito norte-americano, que tem o Instituto do Fresh Start, que nada mais nada menos do que o recomeço rápido. Falando um pouco da recuperação extrajudicial e da judicial, a extrajudicial é a maneira de você renegociar suas dívidas com a intervenção nenhuma do judiciário ou intervenção mínima do judiciário. Por que eu digo intervenção mínima do judiciário? Porque tem situações onde há necessidade de uma homologação das transações que foram feitas, das negociações que foram feitas, ser homologadas na justiça. Então, nesse caso, por se tratar de uma homologação facultativa, mas necessária no judiciário, acaba tendo uma intervenção, e seria um contrassenso falar em recuperação extrajudicial totalmente, porque ela tem que ter essa homologação judicial. E a famosa judicial, nós estamos vendo aí no ano de 2023 o que nós chamamos de as recuperações judiciais emblemáticas, né? Começou com Americanas, aí tivemos a 123 Milhas, aí recentemente nós tivemos o grupo Short Rock, que administra a Starbucks, né? Eu como um grande apreciador de café e um fã da Starbucks, fiquei preocupado, né, e fiquei sabendo logo depois do pedido de recuperação do grupo Salt Rock, que a tão sonhada Starbucks de Goiânia não vai ter, né, mas faz parte, né, dentro desse movimento de reestruturação, eles segurarem um pouco aquela agressividade na expansão do grupo Salt Rock, foi um dos motivos da crise do grupo, mas a recuperação judicial nada mais nada menos que é uma ferramenta para aquele empresário que está em crise, né, fazer uso e, através da tutela judicial, ele sentar com todos os seus credores e negociar uma forma de pagamento que seja condizente com os interesses dos credores, mas que também auxilie nesse sorregimento. E aí, quando você preserva um sucesso de uma recuperação judicial, é o sucesso de muitos postos de trabalho que são mantidos, né? A geração do produto e dos serviços que são circulados na economia e a geração de riqueza através dos impostos. Então, falando do direito da empresa em crise, você vê a tamanha importância do direito empresarial e do direito dos negócios para nós consumidores. E aí, usando a brincadeira do Henrique também, quando a crise para mim de fato é muito boa, porque eu brinco que enquanto alguns choram, alguns vendem lenço. Então, como eu sou um profissional que trabalha com recuperação de empresa, reestruturação empresarial, um período de crise, para mim, financeiramente, como um profissional, é muito bom. Mas, por outro lado, eu sou consumidor. E estou pagando caro para consumir os nossos produtos. Você vê os combustíveis, tanto que estão altos, o preço. E aí o Rafael Brasil falou da Black Friday, foi pífio as vendas da Black Friday, acho que um dos piores, nos últimos anos foi uma das piores Black Fridays que teve. Geralmente eu tenho uma listinha, um dia antes da Black Friday eu faço uma listinha, e esse ano não fiz lista e não tive tempo, cheguei em casa já era 11 horas da noite, perguntei para minha esposa, e aí, tem alguma coisa valendo a pena? A gente acabou comprando só um eletrodoméstico e realmente foi muito pífio, porque o cenário econômico atual ele é desafiador,
né? As pessoas estão com medo, até aquelas pessoas que estão capitalizadas estão com medo de gastar por conta dessas incertezas, né? Nós viemos de um ano pós-eleitoral que foi muito tenso, que dividiu o Brasil, né? Polarizou o Brasil, e aí esse ano foi ano de incertezas, né? Então, essas incertezas, eu creio que vai amenizar os efeitos da economia o ano que vem, então vai ser melhor, fala-se em redução ainda maior da taxa da Selic, e isso, consequentemente, reduz o custo do crédito e aumenta o consumo e gera um ciclo virtuoso de consumo e de investimento. Quando você estuda o Brasil, né, e aí estuda o direito empresarial de uma maneira um pouco mais profunda, você vê que um dos problemas do Brasil ser um país ainda subdesenvolvido, ou que muitas vezes a gente chama de terceiro mundo, é a falta de investimento em infraestrutura. Então, um dos grandes gargalos do Brasil em termos de crescimento é, de fato, a baixa infraestrutura em tecnologia e infraestrutura no Brasil. Mas, como um bom brasileiro, né, pessoal, eu estou otimista para que, como consumidor, o Brasil volte a retomar o ritmo de crescimento como vinha, né? E através de bons contratos, né? De bons operadores do direito na área empresarial, isso vai auxiliar, né? E o direito empresarial fala da empresa desde o seu nascedouro até a sua morte, e o nascedouro seria a abertura da empresa, e a morte seria o falecimento, né? A falência da empresa. Você ter bons profissionais, né? Profissionais capacitados nessa área vai auxiliar no desenvolvimento da atividade empresarial, nesse aperfeiçoamento da atividade empresarial e, consequentemente, no crescimento do nosso país. Tá? Então, essas são as considerações que eu gostaria de deixar. Mais uma vez, obrigado, viu, Henrique, por estar dividindo esse momento ao seu lado, do querido amigo Henrique, do amigo Rafael Brasil, e devolvo a palavra para você. Obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique, pelas considerações. Gente, ó, não saiam antes do Bruno dar um último recado, porque ele tem um presente aí para todos vocês. Mas para poder fazer um apanhado geral de tudo que foi tratado aqui, trabalhado aqui pelo Henrique, pelo Felipe, fica claro a urgente necessidade que a gente tem de tratar da temática de uma forma diferente, de uma forma séria. Não basta mais a gente ser aquele profissional que presta uma assessoria de revisão de contrato, que olha um contrato de qualquer jeito, mas que não entende as imbricações do que está fazendo, não sabe o que pode acontecer em decorrência daquilo, né? Eu sempre digo que o empresário, ele não quer saber de direito. Ele não quer saber de direito. O empresário, ele não quer saber do meu currículo enquanto profissional. Então não vai adiantar nada, o Henrique, a gente chegar lá e falar, não, o Henrique, né? O Henrique, eu sou mestre em direito pelo IDP, eu tenho Master in Law pela FGV, o Felipe, eu sou mestrando pela PUC São Paulo, eu sou mestre em Direito Econômico, não importa. O que o empresário quer saber ele vai abrir o jornal ou ele vai entrar na capa lá do Estadão, do Globo.com, do Valor Econômico, e ele vai ver um monte de notícia e aí ele vai querer saber, o Andressa, no que isso vai implicar na minha vida? Meu negócio corre risco. O empresariado brasileiro ele está escaldado. Ele já está entrando. Minha esposa ela é analista do comportamento, né? E aí ela fala que o nosso comportamento a gente pode entrar em extinção, né? De tanto a gente batalhar, 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 já aconteceu com vocês? A gente faz uma coisa tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, não deu certo, que a gente entra em extinção. Você fala, não, não vou mais fazer, não vou mais tentar. Então, o empresário brasileiro, ele está escaldado. O empresário brasileiro, ele é ressabiado, sabe? E como é que a gente vai fazer para evitar um contexto ainda mais catastrófico? Ou como é que a gente vai fazer para melhorar o ecossistema de se fazer negócios no Brasil? A gente tem que entender que todos nós que estamos aqui, todos nós,
Andressa, Guilherme, Júlia, Kátia, Naíton, Rayane, Samara, Silvana, Ana, todos nós somos agentes de transformação. E o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer na economia, na sua cidade, o que vai acontecer na economia brasileira, passa pelas nossas mãos, na medida em que nós, enquanto profissionais, seja do direito, ou seja, enquanto gestores de negócios, usamos das estratégias certas para a gente poder trabalhar diferente na economia brasileira. E é este o panorama geral do que seria, novamente, né, o programa de LLM em Business Law. Um programa onde a gente tem uma base forte, teórica e prática da advocacia, do direito, das hard skills, das matérias que são imprescindíveis, direito empresarial, contratos societários, direito de recuperação judicial e falência, direito econômico, direito trabalhista empresarial e etc. Mas também com bagagens do que o mercado exige, das soft skills, de técnicas de negociação, que quem não negocia não sobrevive. Técnicas e conceitos de marketing, gestão de negócios, quais ferramentas você vai utilizar para o seu negócio, e é interessante falar disso, porque são as ferramentas que você, enquanto advogado, inclusive usa no seu. Por que eu sou tão apaixonado por gestão de negócio? Porque eu gerencio os negócios dos meus clientes, mas também eu faço isso e aplico nos meus, eu aplico no meu escritório, aqui onde eu estou. Então é importantíssimo a gente ter essa base, essa noção, e é por isso que esse programa, o LLM Business Law, ele deu match. Ele completou de maneira holística, de maneira 360, o que um profissional precisa para o mercado. E eu, enquanto coordenador, me coloco à disposição de vocês. Tá aqui, ó, meu Instagram, @RafaelBrasilADV. Me chamem no Instagram para a gente conversar mais a esse respeito, para a gente trocar mais ideias sobre esse nosso programa. Pô, tô com medo, será que vai ser bom? Conversa comigo, vamos conversar para a gente poder ter essa troca de experiências. Para quem for de Goiânia, vamos tomar um café aqui no escritório a esse respeito. E o Bruno vai encerrar para a gente com um presente aí muito especial que ele preparou aí para todos nós. Gente, boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, né, em especial aí ao Dr. Rafael, ao Dr. Henrique, ao Dr. Felipe. Dizer que o IPOG está com essa turma aberta, né? A gente falou tanto desse curso aqui agora, os professores falaram tanto a respeito, né? É uma especialização assim que é um sucesso, a gente está tendo alta procura. E dizer que todas as pessoas que participaram, né, dessa palestra aqui, a gente vai ter um desconto especial, né? Questão de valores mesmo. Amanhã eu vou fazer questão de entrar em contato com cada um de vocês que estiveram presentes aqui nessa palestra, né? E passar essas condições especiais para fechamento de matrícula até na sexta-feira, tá? Então, esse seria a condição especial, que é o presente que o IPOG oferece para todos vocês. E agradecer mais uma vez a todos, né? Desejar boa noite e bom jogo aí para os nossos queridos amigos que estão tensos e estão nervosos aí para assistir esse jogão que vai acontecer. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Henrique, Denk, obrigado de verdade por caminharem comigo nesse projeto, toparem essa empreitada. Para mim é uma alegria muito grande caminhar com vocês. Sou fã de vocês e eu acho que a gente vai fazer algo muito bonito juntos aqui nesse programa, viu? Obrigado, Henrique, Denk. Obrigado, Rafael. Obrigado, Denk. Obrigado, Arpog. Ó, foi uma satisfação estar aqui com vocês e espero, né, contribuir. Estou aqui exatamente para isso, né, inclusive durante todo o curso. Contem comigo. Obrigado, Rafael, novamente pela oportunidade e obrigado, IPOC, por estar nos proporcionando esse momento de discussão, né, e uma pós-graduação, uma especialização de tamanha qualidade, e isso vai realmente ficar marcado aí nos anais aí do IPOG, com certeza, como uma das melhores pós que o IPOG já promoveu, dentre todas as outras que são muito boas também. Valeu. Obrigado, Bruno, pelo apoio, gente. Muito obrigado. Tchau, Boa gente. noite a todos e eu estou à Obrigado. disposição. Um abraço. Até mais. Tchau. Boa noite, tchau.